Recadinho importante antes de começar esse vídeo. Como ele é sobre terror, pode ter algumas imagens um pouco perturbadoras para alguns tipos de pessoas específicas, então assista com cautela. O terror normalmente costuma ser um dos gêneros mais populares em qualquer mídia, né? E quadrinhos não é muito diferente. Houve até uma época em que os quadrinhos de terror eram uma febre muito maior do que os super-heróis. Mas quais são as origens dos quadrinhos de terror? É isso que eu vou contar nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre um dos meus assuntos favoritos, que são os quadrinhos de terror. Pra quem não sabe, eu cheguei a escrever uma coluna pro site do Estúdio Dínamo, do meu amigo Daniel HDR, e infelizmente eu parei por motivos de minha vida ficou uma loucura nos últimos 3 anos. Eu espero um dia voltar com a coluna, mas enquanto eu não faço isso, eu vou trazer alguns dos tópicos que eu escrevi lá pro meu canal para fazer alguns vídeos. Claro que os vídeos vão ser mais rápidos, né? Os textos eles são um pouco mais aprofundados. Então, quem se interessar, eu recomendo que vá lá no site do Estúdio Dínamo e leia também as matérias, né? Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser. Antes de continuar, eu quero fazer aquele pedido para quem não se inscreveu no canal, se inscrever, que me ajuda muito e você fica sabendo, né, quando saem novos vídeos. E aproveita também e dá um like. Bom, eu não vou me aprofundar um monte aqui, né? Mas, para falar sobre a origem dos quadrinhos de terror, eu acho interessante falar rapidinho sobre algumas influências relevantes, né? A humanidade conta histórias de terror desde que sabe contar histórias e desde que o medo existe, né? Então, tudo que a gente tem de terror até aqui em qualquer mídia, obviamente, é um acumulado de todos os medos colocados em histórias ao longo de provavelmente centenas de milhares de anos, né? Mas quando a gente fala de narrativa de terror, eu acho que tem 3 tipos de influências que se destacam. Os mitos e histórias religiosas é uma delas. Se a gente pensar em histórias de sobrenatural, a maior parte das noções que a gente dá com clichê hoje no terror vem dessas histórias. A ideia platônica de um mundo superior ao mundo real, ideias sobre demônios e anjos, possessão espiritual, casas mal assombradas. Tudo isso vem diretamente de mitos antigos e histórias religiosas, pelo menos tem essa referência. Outra influência é a literatura gótica vitoriana, né? Principalmente ali no século XIX, que usou muitas vezes o sobrenatural e fantasia como alegoria para os nossos medos e para os horrores do mundo real, né? O retrato do Dorian Gray, que fala sobre o medo de envelhecer, o Drácula, que traz alegoria sobre predadores sexuais, o médico monstro, que nos traz o medo de perder o controle e assim por diante, né? Tudo isso misturado com críticas à sociedade, comentários sobre a cultura da época e assim por diante. E por último, o Théâtre du Grand Guignol. Eu nem acredito que eu só precisei de 3 vezes para acertar isso. Que, apesar de provavelmente ser o menos conhecido, foi o que mais influenciou a gênese dos quadrinhos de terror em particular. O Grand Guignol foi um teatro de Paris que exibia peças do que se chamava de horror naturalista, um gênero que ficou bem popular na época e naquela região, na Europa principalmente, né? A ideia do Grand Guignol era evitar ou usar ao mínimo possível o sobrenatural ou de forma bem parcimoniosa e se focar num horror mais realista e trabalhar como antagonistas homens loucos e sádicos, cientistas, e chamar atenção pela violência gráfica explícita, que não era muito comum até ali aquele momento, né? Normalmente até ali a gente tinha literatura vitoriana que dava mais foco na atmosfera e no horror psicológico. O que trouxe o horror para os quadrinhos foram os pulps, né? Que eram as revistas feitas em papel baratíssimo e que podiam ser comprados por uma merreca. Por causa disso, eles eram bastante populares e atraíam um público bem geral, né? Especialmente o pessoal mais pobre que felizmente tinha como comprar essas revistas, né? E por causa disso, as histórias normalmente tinham um caráter mais sensacionalista e apelativo, né? Eles não estavam muito preocupados
em desenvolver personagens e coisas assim, né? Eles não possuíam muito compromisso com cronologia, com caracterização aprofundada e muito menos com a realidade, né? O único propósito era um entretenimento descompromissado. Pulp não era exatamente um gênero, tá? Era a mídia, digamos assim, né? Apesar de hoje, quando a gente usa o termo pulp, ele tá mais próximo da ideia de gênero, né? As pessoas pensam no pulp como um gênero. Até eu, quando falo no pulp, falo, ou eu tô falando mais como uma estética ou como um gênero. Mas na verdade os pulps eles eram a mídia, né? Eram gibizinhos a preço de banana, com papel ruim, basicamente, e tinha todo tipo de gênero, na verdade, né? Tinha pulp de faroeste, tinha pulp de aventura, tinha pulp de romance, tinha pulp de fantasia, tinha space opera, tinha crime, tinha guerra e, claro, pulps de terror. Apesar de existir todo tipo de história de terror no pulp, incluindo aí histórias sobrenaturais e fantasmas, o que realmente explodiu em popularidade foi o gênero que foi conhecido como Weird Menace, que significa ameaça estranha em tradução livre. Weird Menace é uma evolução, digamos assim, das histórias pulp criminais, que foram misturadas com o horror naturalista inspirado lá pelo Grand Guignol. Eu não vou falar de novo teatro em francês, como eu falei antes, para não errar. E o template dessas histórias envolvia quase sempre um protagonista lidando com algum vilão sádico, um cientista louco, ou algum culto, uma seita satânica, e trazia muita violência gráfica explícita que envolvia tortura, violência, brutalidade, além do que com frequência figurava mulheres capturadas por esses vilões. Então, nudez feminina também era algo bem frequente nesse tipo de história. A primeira revista desse gênero, historicamente, é a Dime Mystery, da Red Circle Publishing, que começou em 1933, mas logo que ela saiu, ela foi super popular e já surgiram outras revistas e outras editoras querendo fazer. Tiveram vários títulos, entre os mais conhecidos tinha Terror Tales, Horror Stories e Mystery Tales. Essa Red Circle Publishing, ela era uma empresa guarda-chuva, na verdade, que tinha diversas empresas do ramo editorial. Uma delas, curiosidade, era a Timely, editora de quadrinhos, que um bom tempo depois se tornaria a Marvel Comics. Os pulps não eram quadrinhos per se, mas continham ilustrações, eles eram bastante ilustrados, né? Inclusive ilustrados por desenhistas incríveis, alguns dos quais inspiraram depois muitos desenhistas que trabalharam com o terror, seja na EC, seja na Warren e assim por diante. Então não demorou muito para que o Weird Menace pulasse para os quadrinhos, né? Até porque foi meio que concomitante ali, né? Porque os quadrinhos eles eram como os pulps, né? Eles eram baratos, eles tinham histórias mais pueris, mais sensacionalistas, e também trabalhavam com todo tipo de gênero, como crime, aventura, guerra, space opera, etc, né? Só para localizar isso tudo acontecendo aí na década de 30, né? Inclusive muitos personagens hoje associados aos quadrinhos começaram lá nas revistas pulp, né? Ou foram popularizados nas revistas pulps e depois migraram para os quadrinhos, como o Doc Savage, o Sombra, o Zorro, Kazar, Conan e diversos outros. Com o tempo, o Weird Menace começou a perder popularidade, tá? Provavelmente por causa do surgimento dos super-heróis, com o Superman em 1938, que daí explodiu, né, em todo um outro gênero, mas também o gênero causou bastante polêmica. O que acontece é que chegou um momento em que esse tipo de história era realmente muito, muito popular, porque era barata e acessível, né? Qualquer um podia comprar. E o que realmente adicionava uma nova dimensão à violência gráfica era as ilustrações, né? Tanto nos pulps quanto quando isso era mostrado nos quadrinhos, né? Então o que acabou acontecendo é o que acontece a história da vida de qualquer cultura e que a gente vê ainda hoje, né? Os setores mais conservadores da sociedade começaram a fazer muito barulho, né? E se preocupar com essa violência excessiva, e também tornou a
a continuidade deles um pouco turbulenta, por mais que eles fossem super populares, né? Isso assim, foi bem antes do Comics Code, foi pelo menos uns 10, no mínimo uns 10 anos para mais antes do Comics Code, tá? Que esse sim ia sepultar o gênero de terror nos Estados Unidos por muito tempo. Mas isso já era uma sementinha ali que ia ficar germinando sem a galera dar muita bola, até que ia acabar crescendo de uma forma super violenta, tipo 10, 15 anos depois. Vou fazer um vídeo sobre isso em algum momento, obviamente. Então toda essa época que eu tô comentando é anterior à era de ouro dos quadrinhos de terror americanos que a gente está acostumado a lembrar, que inclui principalmente a EC Comics, né? Ali nos anos 50. Isso é bem antes, né? Bem nos primórdios mesmo. O terror ele nem era um gênero per se, não existiam revistas de terror. Existiam revistas, quadrinhos de antologia, e dentro dessa antologia existiam vários gêneros. Então tinha 5 histórias, era uma de aventura, uma de depois do surgimento dos super-heróis, uma de super-herói, uma de faroeste e uma de terror. Então não existia realmente uma revista dedicada ao terror, por exemplo, né? Então o terror era só um dos muitos gêneros ali dentro dos quadrinhos e dentro das histórias pulp, né? Vocês tenham percebido que tudo isso aconteceu nos Estados Unidos, então podem estar se perguntando por que eu estou falando especificamente dos quadrinhos americanos. E a verdade é que quando a gente fala de quadrinhos de terror, a base inicial acaba sempre voltando para os pulps americanos, tá? A tradição europeia de terror foi influenciada pelos HQs americanos, o nosso quadrinho nacional de terror foi influenciado pelos HQs de terror americanos, e até mesmo os mangás de terror foram influenciados pelo terror, não necessariamente quadrinho, mas pelo terror ocidental, né? O Junji Ito, por exemplo, é muito influenciado pelo Lovecraft. Então não adianta, quando a gente vai falar de quadrinhos de terror, das origens principalmente, a gente vai acabar sempre voltando, sempre tendo como uma base inicial os pulps americanos, quer a gente queira ou não, tá? E também é porque é a história que eu conheço um pouco melhor, né? Não tenho assim, um conhecimento muito aprofundado de outros mercados de quadrinhos. Se caso vocês souberem de antecedentes que precedem os pulps, que influenciaram diretamente os quadrinhos de terror em geral, que não são dos Estados Unidos, me avisem que eu vou ficar super feliz de correr atrás. E por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que ele é um resumo, né? Não dá pra eu ficar aqui horas falando sobre as origens do terror na HQ. Eu poderia fazer isso, eu adoraria fazer isso, mas o meu tempo para gravar, o meu tempo para editar e o tempo da minha internet ruim para fazer upload do vídeo não me permite me dar esse luxo. Então, por enquanto, né, vamos ficar com um vídeo um pouquinho mais curto, mas que era para ser introdutório mesmo, né? Mas para quem tem curiosidade de começar a conhecer esse assunto. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre quadrinhos de terror, sobre outras épocas, dar dicas, né? Fazer listas e coisas assim mais adiante. Então, quem curte o gênero, eu acho que vai gostar dos outros vídeos. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, saber de algum tópico específico que vocês querem conhecer melhor, ou alguma coisa, ou alguma dúvida que vocês tenham, algo que vocês queiram que eu aborde em algum vídeo, me avisem aí nos comentários que eu vou anotar todas as sugestões para mim, certo? Até a próxima! Isso assim. E por último, o Titre de...